eu vou ler para vocês, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando. E boa noite agora, pessoal, do Face e do YouTube. Até que fim entrou. Deu um trabalhinho hoje, ele deu uma enganchada aí no streaming, mas deu certo. Vamos lá, pessoal. Eu sempre falo, né, que quando eu recebo essa pergunta, Léo, quantas ovelhas eu posso criar por hectare? Né? É muito comum pessoas que estão no início da atividade ou querem entrar na ovinocultura, querer saber quantas ovelhas ele vai criar na fazenda dele, na propriedade dele, na cabanha, no sítio, né? Então ele vai dizer, olha, se eu tenho um sítio aqui de 10 hectares, o Léo disse que eu vou criar 20 animais, então por hectare eu vou criar 200 animais, o meu rebanho vai ser de 200 animais, e a conta não é tão simples assim, né? A gente não chega e diz para vocês, bote lá 10, ou 15, ou 20, ou 30 animais por hectare. A gente faz um planejamento para determinar isso, né? Na verdade, a gente faz algumas contas. Aí, antes de começar a entrar no assunto, eu queria dizer para vocês que eu não sou especialista em nutrição, tá? Então, todo mundo que faz, todos que sabe, né? O pessoal que já adquiriu a nutrição com a gente, parte do plano nutricional, sabe que não sou eu que faço. Quem faz são os zootecnistas, parceiros da gente, né? Tem o Eli Anderson e o Naldinho, todos os dois são zootecnistas especialistas em nutrição de ruminantes, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, conversar com você, é uma conta básica, que é a conta que eu faço quando a gente faz análise de viabilidade econômica, né? Que a gente trabalha com essa análise de viabilidade econômica, onde a gente mostra para o cliente quando está saindo o quilo da carne de cordeiro dele. Então, para isso, a gente tem que saber fazer conta. Então, o que eu vou fazer com vocês hoje é conta, tá? Mas, para chegar na conta, vamos ver um pouquinho aqui algumas imagens, falar um pouquinho de algumas variedades de capim, um pouquinho do sistema de criação, que você tem que saber qual é o seu, para você poder determinar quantas ovelhas você consegue criar por hectare ano. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aí eu jogo essas duas fotos aí para você. Quando me perguntam, Léo, quantas ovelhas eu consigo criar por hectare ano? Aí você me diga, nessa daqui, essa linda pastagem aqui, foi de um aluno hoje do Rebanho Blindado que postou, roubei a foto lá no grupo. Ou essa aqui, sertão aqui alagoano, sertão bravo, que não tinha pasto nenhum, né? Então, começa por aí. Qual é a sua realidade? Você é de São Paulo, como tem cliente aqui alunos nossos de São Paulo que tem uma boa distribuição de chuva, então consegue ter uma quantidade de capim quase, não igual o ano todo, mas bem distribuída, né, produção. Ou você aqui do sertão nordestino, onde você tem 3, 4 meses aí de umas gramíneas que nascem, um búfalo, um maçai, que nasce na período das chuvas, e no resto do ano você não tem mais nada, né? Vai ter que fornecer cacto, palma. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente entender um pouquinho desse assunto. Se eu vou querer saber quantas ovelhas eu vou criar por hectare. Olha, Deval, eu expliquei no começo da live, tá espelhado, porque a gente transmite aqui pelo Instagram e aqui pelo YouTube e Facebook. Lá, como são 2 canais, a gente dá prioridade a ficar normal lá, tá certo? Porque o Instagram, a câmera da frente, ele mostra espelhado, mas são basicamente imagens. Mas se você preferir assistir pelo YouTube, é o nosso canal, né? vamosproduzicordeiro.com.br. Vamos Produzir Cordeiro, né? Que é .com.br, é o nosso site. O nosso canal do YouTube é Vamos Produzir Cordeiro, beleza? Se você preferir, lá tá filezinho, não tá espelhado, beleza? Então vamos lá. Então o primeiro passo é você entender que cada sistema de criação vai conseguir uma quantidade diferente de animais, colocar uma quantidade bem diferente de animais por hectare ano, certo? Isso varia bastante. Deixa eu tocar aqui na tela que escureceu. Vamos lá. Então, você é de sequeiro ou você irriga, né? Aqui são 2 situações. Aqui sou eu, ao fundo do capiaçuba da fazenda, que é de sequeiro. Então, eu não tenho a produtividade de alguns colegas que têm irrigação. E esse aqui do lado é o curumim irrigado, né? Com uma produtividade bem interessante e com uma proteína mais alta. Então, a gente tem infinidade de variedades de capins que cada um vai, mais fotos do capiaçu, cada um vai trazer uma produtividade diferente. Então,
se você tem o capiaçu, né? Esse material aí, pessoal, a gente fornece. Não se preocupe não, porque esse é um material da Embrapa. Tá? Tem um encartezinho da Embrapa que fala sobre isso. O capiaçu, ele precisa de pelo menos 800 milímetros ano, né? Para poder você ter uma produção interessante do BRS capiaçu. Ele tem a questão de proteína dele na matéria seca é baixa, 9,1%, né? E a produtividade é um espetáculo, né? Quando a gente fala de produtividade do capiaçu, a gente fala de uma produtividade que é um espetáculo, né? Deixa eu ficar um pouquinho mais perto de mim aqui. A gente fala do que é um espetáculo, a produtividade do capiaçu. A gente consegue ter, são dados da Embrapa, né? Em média aí 100, 110 toneladas por hectare ano. Então, por hectare não, por tonelada de matéria verde, tá? Por corte. Então, a gente dá 3 cortes ano dele, você vai conseguir 300, aí um pouco mais de 300 toneladas por hectare ano. Então, a produtividade é um absurdo, você consegue produzir muita massa com capiaçu, tá? Então, hoje é o capim que hoje caiu assim no gosto dos ovinocultores, muitos ovinocultores estão plantando, estão difundindo o plantio dessa variedade de capim, porque se você tem área pequena, você tem que otimizar, você tem que produzir, você tem que verticalizar, né? Você tem que aumentar a produção por área, e você conseguir ter uma maior oferta de alimento para poder você ter a capacidade de alimentar mais animais no mesmo espaço, tá? Hoje foi até um tema, hoje discutido hoje lá no grupo, entre os alunos, sobre isso, né, que se você quer ter lucro, você tem que otimizar e aumentar a produtividade por hectare, né? Eu estou achando tão escuro aqui. Sei o que é, de vez em quando esse Instagram dá uma bilula aqui. Vamos lá. Então, a gente tem o capiaçu, tem o curumim, né? O curumim é um pouco menos difundido do que o capiaçu, não que ele seja inferior, né? Ele é inferior em produção de volume de matéria seca, mas quando você cai para a proteína, ele supera muito, né? Enquanto o capiaçu aí está em torno de 9, o curumim ele chega a 18, 20, né? Então, mais do que o dobro, né? E, então, você vai fornecer menos capim e... é por isso que está escuro. Ele está focando lá, o celular está focando lá nas fotos lá atrás, por isso que eu estou achando tão escuro aqui, doutor. Vamos lá. Então, o curumim também precisa de um mínimo 800 milímetros hectarianos, ele vai ter de 18% a 20%. E de matéria seca, ele vai produzir de 25 a 30 toneladas por hectare ano, né, de matéria seca. Então, é um capim que ele vai produzir uma quantidade significativa de matéria seca ano. A gente tem o mombaça, né? Eu estou falando rápido aqui das variedades de capim, porque o objetivo hoje aqui não é falar de capim em si, né? O objetivo hoje aqui era a gente discutir um pouquinho sobre como calcular, né? Então, eu vou falar, hoje o assunto é rápido, né? Não é um assunto que a gente vai demorar demais aqui para bater esse papo com vocês, porque o interessante é que eu explique como eu utilizo a minha metodologia para eu determinar quantas ovelhas eu calculo por hectare ano, depois a gente abre aqui para perguntas para a gente ficar batendo papo sobre esse tema, tá? Mombaça é um capim que hoje muita gente está usando na ovinocultura, só que a gente tem que ter cuidado com a altura dele, né? Ele é um capim muito bom, as ovelhas gostam bastante, agora ficou velho, o bicho complica, elas não querem comer, não vai mesmo, vai ter que roçar, aí aumenta muito o custo, né? Certo? Então, também precisa de 800 milímetros ano. É um capim de 12 a 16, né? Então, ele vai ficar melhor do que o capiaçu e inferior ao curumim com relação à questão de proteína, mas quando vai na produção de matéria seca, ele produz um pouco mais do que o curumim, né? Então, você tem esse compensatório. A gente tem que pensar muito também que esse tipo de capim aqui, o mombaça, a formação dele na sua propriedade é muito mais barato do que o capiaçu e o curumim. Que é outro ponto, né, que a gente fala muito de análise de viabilidade, porque a gente faz análise de viabilidade, e por sinal a gente vai até fazer uma promoção aí, tem um bocado de gente pedindo. Você tem que ver o custo de implantação do capim na propriedade, é infinitamente inferior você plantar um capim de semente, né? Então, se você tem a possibilidade de plantar um capim de semente, você vai ter uma redução do custo, né, de implantação. Então, o seu capital para iniciar, né, para você iniciar a atividade é menor do que se você for fazer um plantio de curumim para pastejo, certo? Então, a característica, né, ele tem... Não é o foco aqui, a gente já fez uma apresentação sobre Mombaça, a gente está falando aqui sobre o que a gente analisa dele, né,
para a gente ter, utilizar ele e como a gente calcula, né, a produção dele por hectare ano, ou quantas ovelhas por hectare a gente consegue manter por ano. Então vamos lá, outro capim que eu não gosto muito daqui dos ovinocultores. Eu acho que deve ter muita gente aí que está usando o Maasai, né? Porque primeiro o Maasai não forma talos, né? Ele mesmo no verão, quando ele seca, ele não forma aqueles talos grossos, né, que a gente vê no Mombasa. Então a ovelha consegue comer ele bem, mesmo ele seco, né? Mesmo ele feno em pé, né? A ovelha come bem ele. Então é uma opção sempre muito utilizada, né, dentro da ovinocultura, e a gente vê que nos grupos, nas conversas, tem muita gente divulgando bons resultados do Maasai para a ovinocultura. A primeira vez que assim eu vi alguém divulgar dados mesmo foi o Esdra, da Cabanha Desafio, né? Se ele estiver aí assistindo, ele dá um oi aí para a gente. A gente fez uma live com ele falou sobre o Maasai, que ele irriga, ele tem de sequeiro, tem irrigação, usa no pastejo e usa para feno com resultado muito bom, tá? O colega perguntando aí se compensa plantar o curumim ou o Maasai. Vai depender muito da sua necessidade. Se você precisa de proteína, aí você, né, e você consegue plantar o curumim, ter realmente uma quantidade de proteína melhor. Mas se você precisa de facilidade de implantação, né, você conseguir ter uma quantidade maior de plantio, sabe fazer uma quantidade maior de plantio, você não vai conseguir o curumim, porque tem a limitação, né, que ele é feito por muda, isso dificulta um pouco o plantio dele, né? Então, ele já é um pouco mais resistente, enquanto os outros, eles exigem aí mínimo de 800 milímetros ano, o Maasai já exige menos de 600 milímetros ano, mas a gente tem conversado com alguns produtores que até com propriedades abaixo disso, na invernada ele rebrota, entendeu? Aí ele tem a proteína entre 9% e 11%, tá? Aí ele perde um bocado em relação ao curumim. O curumim vai 18 a 20, ele vai perder essa questão, vai ficar em 50%, né, em média, tá? Aqui são características dele, a gente não está falando, não vai pegar muito nessa parte nessa parte de característica, tá? Vamos lá para um capim que muita gente utiliza para ovinocultura, né, que é o aruana, tá? É um capim que a gente escuta muito o pessoal dizer, é um capim bom, mas é melindroso, né? Não sei se vocês tiveram também essa mesma questão dele ser melindroso. É um capim que tem um pouquinho mais de exigência, questão de solo, questão de água, né? Apesar de falar só 900 milímetros ano, só 100 milímetros a mais, né, do que o Maasai, do que o curumim, mas ele é um capim que ele é mais exigente, tá? A questão mesmo de solo. Eu sei, na minha propriedade, a gente plantou uma área lá de aruana, foi uma área que a gente foi feita gradeada, feita uma arou, né? Era uma área, tinha até uma estrada antiga, né? Que a gente mudou a estrada de lugar, a gente arou, foi feita correção de solo com calcário, foi feito plantio com aruana, e a área onde era a estrada, mesmo fazendo correção com calcário, né? Ela não nasceu o aruana. E eu só percebi isso depois, quando a gente foi ver, essa área era bem pequena, assim, na entrada da propriedade. Quando a gente foi ver, tinha uma faixa, onde foi perceber realmente onde era a antiga estrada, né? Então, esse solo mais pobre, né? Porque era o solo da estrada mesmo, que a gente faz em correção, ele não nasceu. Tá? Então, realmente é um capim um pouco mais... Mas vamos para o que interessa a gente aqui, né? Dados dele, ó, de 18, ou de 8 a 12, de 8 a 12 toneladas, de 8 a 12 de proteína dele dentro da matéria seca. E a produção de forragem 18 a 21, então ele é abaixo de todos ali, né? Ele tem uma produção muito abaixo, quando você fala a questão de matéria seca. Então, se você precisa de uma produção maior, então você vai ter que usar outra variedade, tá certo? Tem um pessoal falando aí que a imagem está invertida. O pessoal que chegou agora, a imagem está correta lá no YouTube ou no Facebook, tá? É porque ou inverte lá ou inverte aqui. Não tem como ficar nos dois a imagem correta, tá beleza? Aí, a gente falou um pouquinho de capim, né? Só falei um pouco de capim para vocês entenderem um pouco de dados de produtividade de matéria
matéria seca ano, de matéria verde ano. Aí você vai dizer, Léo, já entendi. Eu tenho lá o Massai, ele vai dar ali 20 toneladas de matéria seca ano, mas e aí? O que é que essa informação vai ser importante para mim? Né? Eu vou fazer o que com essa informação? Como é que eu calculo isso? Como é que eu transformo isso para dentro do meu rebanho? Então, primeiro você vai ter que me dizer qual o seu sistema de criação. Léo, eu tenho lá 20 hectares de Massai, de sequeiro, e eu não dou ração nenhuma, não dou concentrado algum, não faço complemento da dieta, é só sal, linha branca, água à vontade e capim seco, pronto. Esse sistema, ele é fácil de você determinar, se você tivesse a produtividade por hectare do seu capim, tá? Agora, se você for, que hoje é cada vez mais convencional, né, tem uma suplementação, como o colega aí, ó, fazenda tanque grande, prende os animais à noite para fazer uma suplementação. Se você faz uma suplementação, então, a matéria seca da ração, ela tem que ser balanceada com o capim que você usa. Por isso, pessoal, que a gente fala que não tem receita de bolo. A formulação do seu vizinho não é igual à sua. Simplesmente, a não ser que vocês tenham realmente o mesmo sistema de criação. Léo, você tem alguém que cria o BRS Tamani? Tem sim. Dorper Boechat. Entra aí no perfil do Boechat, do meu amigo Boechat, ele cria lá o Tamani e tem um resultado muito bom, gosta muito, tá? Então, se você tem aqui um zootecnista, como eu já falei no começo da live, não sou eu que faço. Eu chego para o zootecnista e digo, vou trabalhar com o cliente tal. Vamos montar a dieta dele. Como é que a gente calcula a dieta do cliente? A gente vai fazer... O pasto dele é Massai. Ele tem lá tantos hectares de Massai, as ovelhas vão pastar e vai ter um complemento noturno, ou 2 vezes ao dia ou de noite, de um concentrado de uma ração baixo consumo. Vai trabalhar aí com 3% de peso vivo. Então, ela vai comer tantos gramas de ração dia que tem tantos por cento de matéria seca. Então, você vai reduzir já isso do que ela tem que comer na pastagem. Pô, lá é difícil fazer esse cálculo? Não é simples, tá? Não é por isso que eu digo que a gente faz junto com os zootecnistas para evitar a gente estar fornecendo a um cliente uma dieta que não seja a mais, que projete o ideal para o rebanho dele, tá? Então, eu coloquei essa foto para mostrar para você. O meu rebanho, eu forneço para elas pastam em um capim chamado Convert, tá? É um capim híbrido que tem um crescimento interessante também. Eu não coloquei a imagem dele aqui. E no coxo, elas recebem 2 tratos de manhã e uma tarde. E o trato com concentrado, feito à base de soja, milho e núcleo, na base de 8 gramas por quilo de peso vivo, tá? Então, forneço esse tipo de concentrado. O meu concentrado, esse 8 gramas por quilo de peso vivo foi discutido com os zootecnistas. Eu reduzo um pouco o volume e melhoro a qualidade do meu concentrado, tá certo? Então, o meu concentrado é soja, milho e núcleo, ureia, né? E mais ureia, e diminuo um pouquinho a quantidade. No lugar de 10 gramas ou até 20 gramas, eu estou usando aí em torno de 8 gramas por cabeça dia, e tem dado certo. Eu estou tendo boa taxa de prenhez, estou tendo partos gemelares dentro do normal, e estou tendo a apartação totalmente dentro do que eu desejo, tá? Agora, lógico que os borregos se alimentam com cripe, e a ração de cripe é outra formulação, tá? Então, vamos lá. Você determinou o sistema, né? Como é que eu faço? Quando eu vou fazer análise de viabilidade econômica, eu faço uma entrevista com um colega, a gente faz todo o delineamento do que ele quer. Se ele já tiver, a gente analisa o que ele já tem. Se ele não tiver, a gente vai projetar como é que ele vai fazer. Aí a gente tem que determinar isso. Qual o peso vivo do seu rebanho? Pessoal, quando o cara pergunta para mim, o que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que vocês não façam mais essa pergunta assim. Léo, quantas ovelhas eu boto por hectare? Por quê? São 20 desse aqui, animal de 70 quilos, ou 20 dessa daqui, animais de 35 quilos? Tá entendendo? Quando a gente fala assim,
quando a gente faz uma pergunta, quantas ovelhas eu boto por hectare, é impossível eu aqui do outro lado te responder. Só essa pergunta. Quantas ovelhas cabem por hectare? Então, por isso que eu vim apresentando a vocês qual a quantidade de matéria seca de algumas variedades de capim, qual a produção, né, de qual a questão proteica dele, até chegar a esse ponto aqui que é extremamente importante. Então, os colegas do sul do país, que criam algumas raças bem pesadas, com matrizes de 80 quilos, 70 quilos, né, e aqui no Nordeste, pelo menos de auditoria minha, as ovelhas de campo, a média aí 40 a 50, certo? Matrizes de campo, né? Se você for usar, alguns têm aquela seleção das centenas maiores que elas passam de 50, né, de peso médio. Mas a gente trabalha sempre abaixo disso. Então, você tem uma lotação maior, né? Você tem, no lugar de ter animais de 60, 70 quilos, você vai ter de 40 a 50 quilos. Você vai caber mais animais, porque o consumo é baseado no peso vivo e não por cabeça, né? Um animal maior tem necessidades nutricionais muito maior do que esse animal aí, esse reprodutor de 70 quilos vai ter a necessidade muito maior para se manter do que uma ovelha, como essa ovelha morada nova aí, que deve ter aí 35 quilos de média. Eu digo de média porque tem morreguinha que não dá 20 quilos nessa foto. Certo? Então, pessoal, como é que a gente calcula? Léo, bicho, como é que faz o diabo desse cálculo? Vamos lá. Existe duas coisas. Existe o papel, ele aceita tudo, né, pessoal? O papel a gente faz conta e diz, olha, aqui eu vou dar 2 quilos disso, 2 quilos daquilo, 3 quilos daquilo, a ovelha vai engordar 300 gramas dia, no final de 10 dias engordou 3 quilos, no final de 20 dias 6 quilos, então se eu fizer 60 dias ele vai engordar 18 quilos, eu vou bater um cordeiro com peso bom e vou ganhar muito dinheiro. Infelizmente, não funciona, a gente não trabalha com matemática, a gente faz estudos e análises para determinar média, né? Você vai ter uma média aproximadamente disso, se sair muito para cima, muito para baixo, não é anormal, tá? A gente está trabalhando com a média. Se a gente trabalhar aí com ovelha de 50 quilos, para a conta ficar mais fácil, né? Uma ovelha de 50 quilos, você ir trabalhar com a dieta total dela, 2, 3% de matéria seca. Léo, de onde é que tiraram isso aí, 2, 3% de matéria seca? Estudos, né, os especialistas de nutrição trabalham com esses dois, com essa margem, tá? Mas quem ajusta, bem ajustado, consegue trabalhar até menos com 1,5, certo? Consegue trabalhar com 1,5. E se você for trabalhar com uma dieta melhor, você baixa. Com uma dieta pior, você aumenta. Mas, Léo, não é matéria seca? Mas a gente tem que ver a origem dessa matéria seca, tá? A qualidade dessa matéria seca. Como é que está a proteína dessa matéria seca. Então, existe uma questão de eu vou fornecer um alimento mais barato, aí a dieta não fecha. Por que a dieta não fecha? Mas, Léo, ele tem proteína mais baixa, agora eu forneci mais para os animais, mas isso é a capacidade alimentar dele. Converso muito com quem tem confinamento, que muitas vezes eles fazem uma dieta que tem que fornecer 2 quilos de determinado volumoso para uns cordeiros, e eles não conseguem comer, vai comer 1,5 kg. Aí ele disse, não fechou a dieta, Léo, porque eu precisava dar 2 quilos e eles não estão comendo, está comendo 1,5 kg. Porque aquele volumoso está fornecendo é de baixa qualidade, então você tem que dar um volume melhor para poder atender a dieta, para fechar a dieta, e como ele é de baixa qualidade, ele tem pior digestão, demora mais para ser digerido pelo animal, então, consequentemente, ele se alimenta menos daquele, ao passar dos dias, ele começa a não conseguir comer a quantidade que precisa por dia. Então, pessoal, mais uma vez, não sou especialista em nutrição, todos os nossos clientes são atendidos por especialistas. Aqui é um bate-papo com a gente, com um colega criador, um colega veterinário, que quer mostrar para vocês um pouquinho de como é que se calcula quantas ovelhas a gente bota por hectare ano, tá? Então, pessoal, isso é uma conta, eu gosto de dizer a conta seca, né? Uma conta seca, assim, a gente fala a conta do matuto, né? Eu não gosto de falar a conta do matuto, porque geralmente o matuto faz conta mais sabida do que eu, então eu não gosto de falar muito conta do matuto, não. Mas a conta seca, tirando as variáveis, não é isso?
Então, se eu tenho 100 animais, você tem a sua propriedade de 100 animais. Léo, eu tenho 100 animais de 50 quilos. Ah, mas é uma média, porque tem borrego de 10, tem reprodutor de 80, tem ovelha de parida de 45, tem ovelha bem prenhona de 60. Então, quando eu pesei os 100 animais, eu fiquei com a média de 50 quilos, que é assim que a gente trabalha, né? Quem é meu aluno, já recebeu uma planilhazinha de sanidade. Na planilha de sanidade, você informa o peso dos seus animais, ela calcula o peso médio e diz a carga, né, ano, né? Se eu tenho tantos quilos ano de animal, já para dimensionar isso. Isso a gente usa para dimensionar a parte de medicamento, tá? Mas também serve para usar aqui. Então, você vai precisar, pessoal, se eu tenho 100 animais de 50 quilos, um rebanho pequeno, né? Se você for contar 50 quilos, porque tem rebanhos que vai ter animais maiores e menores. Então, você vai ter 150 quilos de matéria seca a dia. Mas, eita, poxa, Léo, eu tenho que ter 150 quilos de matéria seca a dia. Como é que eu sei quanto eu preciso de capim? Vamos lá agora? Então, se eu tenho 150 quilos de matéria seca a dia, eu preciso de 54.750, ou seja, eu preciso de quase 55 toneladas, tá? De matéria seca ano, certo? Se for fornecido no coxo, a perda é menor, você vai colocar aí um percentualzinho aí de 10% a mais. Se for no pastejo, você chega a ter perda até 30%, tá? Quem é muito eficiente, fica aí 15% de perda. Quem não é, que geralmente a gente não é, né? Infelizmente, é difícil ser eficiente no sistema de pasteiro. Não é simples, não é difícil, não é simples, né? Você tem que manter a metodologia durante um ano mesmo, o funcionário ser muito capacitado para ter leitura, né, de pasto, para poder ter o melhor aproveitamento. Então, chega a ter uma perda de 30%, tá? Então, pessoal, eu tenho 100 animais, preciso de 55 toneladas. Aí, poxa, um volume interessante, né? Como é que eu vou calcular? Aí eu peguei o capim aqui que mais produz, para fazer a conta mais rápida, né? Para a gente não estar se detalhando aqui demais em diversas contas, né? Em vários capins, porque a base é a mesma. Você vai pegar o que ele produz e saber quanto você precisa. Como o curumim, ele não fornecia lá a informação de quanto de matéria seca ano, então eu peguei ele já para saber para fazer diferente. O curumim, o capiaçu. 1 hectare, pessoal, de capiaçu, segundo o encarte oficial da Embrapa, é um encarte que a Embrapa divulgou, de divulgação do capiaçu, ele chega a produzir até mais, né? Porque ele fala de 108, 110 por corte, daria uns 330, 320, mas eu disse, não, vamos deixar aqui 300, fazer a conta redonda, para ficar mais fácil, né? Então, Léo, então tem muita comida aí, né? 1 hectare de capiaçu, eu vou criar muita ovelha, eu vou criar um absurdo, vou criar aí 200 ovelhas no hectare, com 1 hectare de capiaçu irrigado. Mas quando a gente vai para o rendimento dele de matéria seca, que é o que interessa, é de 10 a 20, a 19, né? Acho que foi 11 a 19, eu peguei a média de 15% de matéria seca ano. Então, esse hectare, seguindo o modelo da Embrapa, que dá 300 toneladas, né, de massa verde por ano, matéria verde ou massa verde, vai me dar só 45 toneladas de matéria seca. Então, nesse 1 hectare, eu não vou conseguir criar aquelas 100 ovelhas. Então, se eu tiver 100 hectares, eu não vou conseguir criar. Léo, mas aí, bicho, eu crio, eu tenho lá 1 hectare e eu crio. Ótimo. Ou você está sendo mais eficiente, os animais estão sendo mais eficientes do que o que a gente está falando aqui, porque é uma margem de 2% a 3%, eu estou trabalhando com 3%. Se você baixar para 2%, então você já consegue trabalhar com hectare. Mas se você já for menos eficiente do que os 3%, tiver que fornecer uma quantidade maior, necessitar um consumo maior, então você já não vai conseguir, certo? Então seria aí 1,2, pessoal, hectare de capiaçu para você criar 100 animais de 50 quilos de peso vivo, isso fornecendo para eles apenas sal mineral, o capiaçu no coxo, passado na ensiladeira, sem ensilar, né? Porque muda tudo. Se for sem ensilar, muda tudo, porque muda
tanto proteína quanto muda a matéria seca, né? Quando você faz o processo de ensilagem, tá? E diminui o rendimento também, que tem desperdício, né? Durante o processamento de ensilagem. Então, você tem isso de 1,2 HA, ou seja, você vai precisar de 1,2 hectare de capiaçu, mantendo ele no sistema que a Embrapa recomenda, para você poder criar 100 animais por hectare ano, certo? Então, o que era que a gente queria? Por isso que eu deixei o meu aguinha aqui. Aí você vai me dizer, mas Léo, eu queria o contrário. Dá para fazer o contrário também. Quer dizer, Léo, eu queria... Isso. É 450 quilos mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, tem um bocado de resposta aqui. Daqui a pouco eu pego as respostas aqui, tá? As perguntas aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Então, você vai dizer, Léo, o contrário. Não, eu quero fazer da seguinte forma. Eu não quero saber... não vou colocar no coxo. E a minha região, o índice pluviométrico dela é diferente do que os trabalhos que a gente encontra no Embrapa, então eu não tenho. Como é que eu vou saber quanto eu produzo, né? Aí, existe uma forma de você calcular a produção de matéria seca por hectare do seu capim. Existe, ela não é assim, não é difícil, tá? Ela não é difícil. Às vezes bate no cabo aqui, ela sai lá o breguete da televisão. Então, pessoal, não é... Deixa eu... Tá. Não é difícil, pessoal, você calcular. A gente foi fazer um trabalho em uma propriedade que já tinha bovinocultura, aqui em Alagoas, e ela queria desenvolver e queria implantar a ovinocultura. Então, o que é que a gente fez? Eu fiz toda a parte reprodutiva e sanitária da propriedade e nós tínhamos um colega zootecnista, não é o Eliantes, nem o Naldinho, era outro colega, que ele fazia a parte de campo, a parte de planejamento pastagem, né? Que ele é muito bom, muito bom nessa parte. Então, como é que ele fez? Ele foi na propriedade, cercou uma pequena área, cortou o capim, certo? Cortou 1 metro quadrado, saiu marcando várias áreas, metros quadrados, cortou o capim, telou para nenhum animal entrar e não comer, e esperou o período programado, né, que é o estudo que ele fez para aquela área lá, e cortou o capim novamente. Quando ele cortou os capim nas mesmas áreas que estavam cercadas, ele pesou esse capim verde, pesou o seco, então ele conseguiu determinar, eram vários pedaços de metro, então ele fez uma média na propriedade, ele conseguiu determinar, essa propriedade aqui está produzindo a cada 45, a cada 60 dias, né, mantendo esse índice pluviométrico, ele fez em 2 épocas do ano, eu acho que ele até fez nas 2 épocas do ano, não estou lembrado se ele chegou a fazer, ele tinha feito em uma, ele tinha feito no inverno e ia fazer no verão, para fazer a média do ano, né. Eu acompanhei ele até na parte do inverno. Então, no inverno, a gente conseguiu determinar que nessa propriedade, no inverno, ele criava de 18 a 20 ovelhas por hectare ano, considerando o peso vivo de 50 quilos. Então, ele fez diferente. Como essa propriedade não era para fornecer no coxo, ele foi no campo e mediu a produção, que é a melhor forma, pessoal. A melhor forma é essa, você medir a produção do seu capim. Aqui é um estudo da Embrapa. A Embrapa está me dizendo isso, que esse capim aqui, BRS Capiaçu, vai produzir esse volume essa quantidade de volumoso, de matéria verde, e eu vou utilizar na alimentação dos meus animais. Mas é diferente de eu pegar e aplicar na minha realidade. Eu tenho meus dados, né? Eu chego lá, só meus dados é o seguinte, meus dados são esses. Eu não consigo produzir 100 por corte que a Embrapa fala, ou o meu solo não permite, profundidade de solo, mesmo eu irrigando, a qualidade da minha água, ou o volume de água que eu tenho, ou diversos fatores que influenciam, a minha região é muito fria, ou venta muito, né? E eu não consigo ter, eu vou cair para 80, cair para 75, então você já tem o seu dado real lá, tá? Que foi o que a gente fez nessa propriedade. A partir daí, ele me deu um dado, eu disse, olha, aqui, o dado é esse, no inverno, então eu consegui jogar para o proprietário que
No inverno, ele fazia isso. No verão, a propriedade tinha a plantação de cana e utilizaria a cana para suprir no coxo o que faltaria na pastagem, certo? Então, pessoal, é uma forma simples de calcular, que não é tão simples, dá trabalho, né? Mas é uma forma que você consegue ter o dado real na sua propriedade e a partir daí você consegue dimensionar o seu rebanho, tá? E você vai saber quanto eu produzo, né? Eu sempre gosto de dizer que é muito mais barato a ovelha ir buscar comida do que a gente buscar para ela. Mas essa realidade não funciona para todo mundo, né? Eu desenvolvo vinocultura em pastagem, porque a minha região é na zona da Mata Lagoana e a gente tem pasto, né? Às vezes eu posto as fotos aí, a gente recebe uns comentários legais de uns seguidores, de uns colegas. Eita, Léo, tu me faz inveja com as tuas pastagens aí, que tá uma coisa linda, tal, aqui eu não posso ter isso. É a realidade de cada um. Então, hoje, no nosso grupo aqui de alunos, foi bem interessante o movimento, o pessoal postando foto de plantio de capins irrigados, e a realidade deles, né? Então, essa é a conta que eu mostrei do Capiaçu, vocês viram que não tem segredo você calcular, vai pegar o volume que ele produz ano, vai multiplicar pelo percentual de matéria seca dele, isso é uma média, lógico. Se você quiser, você pode fazer o processo de secagem do seu capim, tem um processo, acho que até eu tenho um manual da Embrapa de como fazer esse processo de secagem e você pesar. Você vai botar 10 quilos do seu capim, vai esperar fazer esse processo seguindo passo a passo da Embrapa, que eu não sei decorado como é que funciona, e sobrou 18 quilos. Então, eita, tá aqui danado. Então, se são 18 quilos, você tem um rendimento de 18% de matéria seca, entendeu? Deixa eu responder aqui o pessoal que falou aqui, que eu falei e não responde ninguém, né? Oxe, travou. Olha. Pronto, destravou. Vamos lá, tem pessoal falando aqui que estava invertido, né? Mas eu já expliquei. Vamos lá, pessoal perguntando do paredão. MG12, ó, eu tenho lá MG5, bicho, agora o paredão eu nunca usei. O MG5, se não deixar ficar muito grande, eles comem bem, tá? Comecei a criação de ovinos em uma fazenda de gado, o pasto é de brisanto. Consigo aproveitar alguma coisa? Ó, eu gosto de dizer o seguinte, toda pastagem, os ovinos comem, quase toda, né? Quase todos eles comem. Algumas a gente não deve deixar ele comer, que é, no caso, Braquiária decumbens, tá? Na live que eu falei sobre isso, até mostrei um pouco a imagem, mostrei a foto de um animal com problema de intoxicação, fotossensibilização, né, que é perigoso. Então, o decúmbio vocês evitem, tá? Eu estou atendendo um cliente agora, já fui na propriedade dele, e infelizmente a área que ele cercou, já tinha cercado para implantar, a ovinocultura é 90% decúmbio. Eu digo, se fosse o contrário, a gente podia trabalhar, mas do jeito que ele vai acabar com essa pastagem agora, já começou, já deve ter dessecado ela, né, feito o glifosato, e arar, descansar a terra para quando ele nascesse de novo, né, que o decúmbio tem um banco de semente muito grande, ele forma um banco de semente, vai nascer de novo, ele fritar de novo para poder plantar, ele está optando lá pelo Massai. Tamanho, já falei, a altura do curumim para o curumim não é muito, para os ouvintes não é muito, vamos lá. Curumim, fui em duas propriedades que manejou ele para pastejo, tá? Não tirar no coxo. Uma, numa encosta que tinha lá, ele não gostou muito, as ovelhas comeram, deixou muito talo, certo? E a rebrota não foi interessante. Aí ele teve que roçar. A outra, que foi o Cordeiro São Francisco, como ele tem uma quantidade grande de ovelhas, ele separa um lote pequeno, ele coloca as ovelhas lá durante, acho que foi 2 dias, então elas comem uniforme, comem ele todo, chegaram elas ou não, come ele todo, e ele voltou, nasceu perfeito, lá irrigado, e eles têm uma quantidade muito grande de esterco para utilizar na pastagem, certo?
O pessoal falando do bufo, é um capim que ele não tem uma produtividade, né? É muito alta, mas é um capim que ele é muito resistente, né? Então, para as áreas mais secas, é uma das primeiras opções, né? Tem o Arnaldo falando um detalhe interessante. Eu tenho 20 hectares de pasto nativo. Eu me lembro que a gente tinha uma propriedade aqui, também na Zona da Mata, mas em outro município, e o vizinho dele é o sogro do meu irmão. Ele tinha uma área lá de pasto nativo. Ele dizia que nunca viu um negócio daquele. Ele podia dar o descanso do mundo todo e a produção é pouca. Aí a variedade que ele tinha lá, né, não sei nem qual era o tipo de pasto nativo. Então era uma guerra lá e ele teve que tirar, porque ele conseguiu aumentar muito a lotação dele quando ele tirou o pasto nativo e botou. Na época ele botou, acho que o próprio Decumbis, né, que já era adaptado lá à região. Olha, como posso calcular a matéria seca que o animal consome na caatinga? Agora você fez uma pergunta muito difícil, tá? Eu falei até hoje, tá até fazendo live lá agora, eu acho, o Bruno, técnico agrícola, trabalha com ovinos, é aluno da gente também. Eu falei sobre isso, ele disse, Léo, eu peno aqui no sertão, na caatinga, para fechar a conta, eu peno, sofro um bocado, porque é difícil, né, você mensurar o que ele tá consumindo, né, na caatinga. Então, o que é que você pode fazer, né? Já que você não consegue mensurar o que ele comeu lá, né? Ele pode ter andado muito e comido pouco, ou pode ter andado muito e ter comido muito, né? Porque a depende da época do ano. Então, você vai ter que se balizar no que você vai fornecer no complemento. Então, você vai dizer, olha, eu estou aqui, eu vou trabalhar com... Se você quer ganho de peso ou quer manutenção, vai depender do que você quer. Muitas vezes você só quer manutenção, na época do ano não interessa ganho de peso, né? Não, eu quero só manutenção, lá. Você vai fornecer, vamos dar um exemplo aqui, vai fornecer 5 gramas do concentrado por quilo de peso vivo. Então, você entra com esse concentrado e elas estão perdendo peso. Então, bicho, a caatinga apertou aqui, o verão apertou na caatinga, elas não estão encontrando comida, elas estão perdendo peso, você vai compensar, certo? Só elas estão engordando, tá saindo mais do que eu preciso, então você vai reduzir. Agora, qual é o problema disso? É que você não deve se basear só no concentrado. Por quê? Porque pode ser que você tenha problema de digestibilidade se você está dando concentrado em casa, ou você está dando concentrado na caatinga, confiando que ela está comendo volumoso na caatinga. Ela pode não estar comendo volumoso. Ela pode estar o dia todinho, roendo uma coisinha ou outra, não tendo volumoso para comer, e você sabe que sem volumoso o rumen para. Né? Ah, Léo, conversa, o rumen não para, sem volumoso, a gente faz aqui dieta grão total. Faz, durante um pequeno período de tempo, depois os animais são abatidos. Tá? Você não consegue segurar os ovinos durante muito tempo sem volumoso, não. Certo? Essa conta sem concentrado é o Ciranzinho. É o que eu falei no começo. Essa conta eu fiz ela sem concentrado para explicar. Né? O capim roxo. Capim roxo é uma variedade de elefante, né, de Cameron. Né? Em termos de matéria seca, produtividade, o roxo e o verde são muito similares. Não tem muita diferença não, né? O curumim produz de 120 a 170 quilos de matéria seca por hectare dia, segundo a Embrapa. Esse dado que eu postei aqui, tem falando aí algumas coisas do curumim. Ele produz de 25 a 30 toneladas por hectare ano. Dividir aí o 365, deve dar isso aí que o colega falou. Ó, o Naldinho falou aqui, o Naldinho é o nosso colega que trabalha com a gente aqui. Ele disse que pode secar com auxílio de micro-ondas para você fazer o seu teste de matéria seca, tá? Humberto, meu amigo, falando boa noite. Outra pessoa perguntando se não é muito alto para os ovinos, mas você trabalha a altura de entrada e eles comem bem. A questão de altura de entrada para ovinos, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, porque vou deixar no preto ali, porque fica mais claro aqui para vocês. A gente tem que ter
porque os ovinos têm um hábito alimentar de que eles não gostam de pastar com pasto acima deles. É muito comum a gente ver ovinos pastando e quando tem pasto alto eles vão na bordadura, pisando e não entram, um entra, outro não entra, entendeu? Mas você consegue trabalhar isso no curumim, uma altura para eles entrarem não tão grande, que eles vão conseguir comer e comem muito bem. O que é que alguns rebanhos fazem, no caso do Cordeiro São Francisco, eles botam a rotação alta, para eles entrarem e comerem bem uniforme, para não ter que roçar depois, entendeu? Você não tem que passar roçadeira manual, nem aquelas a motor, né? Capim vaqueiro. Capim vaqueiro é similar ao tifton, né? Eles gostam bem, as ovelhas pegam bem capim vaqueiro. Pessoal perguntando do Piatão, eu fiz uma live falando de algumas variedades de capins. Eu gosto de falar dos capins que eu ou plantei, ou clientes plantam, ou fazendas que a gente dá assistência utiliza, entendeu? Eu não gosto de falar muito que eu só estudei, não, tá? Porque eu gosto de seguir aquele princípio que o papel aceita tudo, né? Então, às vezes, a literatura fala uma coisa e outra é diferente. Então, todos esses que eu estou falando aqui, eu tenho ele plantado lá em casa. Tenho curumim, tenho capiaçu, tenho tifton, tenho mombaça, tenho maçai, tenho aruana, tenho zuri, tenho G5, tenho convert, tenho decumbis, tenho midícula e tenho braquiária de brejo. Todos esses eu fiz uma apresentação que eu gosto de falar do que a gente tem experiência de plantio e até de fornecer para os animais saber a aceitação. Por exemplo, o aruana eles aceitam muito bem mesmo. Preferem ele mais do que o mombaça. Se você botar os dois, ele vai no aruana. Tá? Agora, se você botar o curumim, eles são apaixonados. O curumim parece que vem mel dentro. Eles gostam bastante. Primeiro que você pega aquele bolo de folha, você torce assim, eu fiz até um vídeo, você torce, ela se rasga macia demais, então eles comem bem. Certo? Já o capiaçu tem um problema. Se o animal come o curumim, ele vai comer o capiaçu, ele enjeita um pouquinho, rejeita, né? Ele já tem uma certa rejeiçãozinha, porque é mais palatável o curumim. Ó, pergunta muito interessante aqui do Guilherme Andrade. Associação de pasto com alguma leguminosa para aumentar a proteína pode ser uma boa? Exemplo, maçai com leucena? Ó, vamos lá. Eu, quando comecei a criar, plantei leucena. Eu não tive uma boa experiência com leucena. Tem gente que tem. Eu acho que depende muito da região. Lá na minha região, zona da mata, a gente tem muito questão de formiga e de alguns problemas que tem região que não tem, né? Então, lá eu não gasto com irrigação, mas, por outro lado, a gente gasta mais de controle de folha larga, né? Tem que estar entrando com defensiva agrícola para a pastagem não sofrer muito com as plantas invasoras. Então, a leucena lá, ela apanhou muito de formiga. E quando eu consegui plantar, que ela conseguiu desenvolver lá, eu senti dificuldade. Ter que cortar ela, a produção dela não é interessante. Então, eu preferi fazer o seguinte, a minha opinião, tá? Eu esqueci a leucena, e eu trabalhava com pastagem nessa propriedade, e plantei algumas variedades mais produtivas de capim, porque no meu sistema lá era mais vantajoso a ovelha ir buscar do que eu ter que levar para ela, certo? Agora, se você for em algumas regiões, e até em outros países, eles trabalham muito bem. Quem conhece aí a Daiane, ela é um colega zootecnista brasileira que mora na Nova Zelândia, trabalha com ovinocultura, e ela tem lá um trabalho fantástico. Ela faz um trabalho de pastagem milimétrica, eles calculam 1 milímetro, a ovelha não pode comer 1 centímetro a mais, porque não vai faltar para outra. Então, eles têm lá, eles plantam uma planta que eu não conhecia, que não deve ter aqui no Brasil. Se tiver, me perdoe, mas eu nunca ouvi falar, acho que é alface forrageiro, que eles plantam, que é um banco de proteína para as ovelhas em determinada época do ano, questões de gestação, e ele entra com ela, as ovelhas para pastar, é bem interessante esse sistema, certo? Agora aqui, tem gente plantando aí, essa outra aí, que eu não decorei nem o nome ainda, foi um sucesso danado. Eu digo, rapaz, é a leucena dos anos 2020. Quando eu comecei a criar, nos anos 2000, era leucena para tudo, era para ciclo, para
para feno, para silo, ia salvar o mundo, e não decolou. E agora está com essa outra aí, glicídia, também dizendo que vai salvar o mundo. Eu espero que seja, eu espero que ela dê certo, eu espero que ela... espero que ela consiga ser mais prática do que a leucina, consiga justificar o seu uso e a sua aplicação, entendeu? O pessoal falando sobre capim para solos arenosos. Só, assim, eu vou falar de informação que eu recebo, tá? Não sou agrônomo. Falam do Maasai, que aceita bem solo arenoso, ele é menos exigente, entendeu? Ele vai bem em solo arenoso. E tem algumas gramíneas tipo Tifton, não sei qual delas que também vai muito bem em solo arenoso. Não sei se o Tifton vai também. Mas tem algumas dessas de rama que vai bem também em solo arenoso, tá? Ó, Léo, como posso fazer esse cálculo para a palma forrageira? Vamos lá, Isaldi. Isaldi, esse aí quem vai ter que ajudar realmente é o zootecnista. Por quê? Porque a palma, ela precisa ter um complemento de fibra, né? O que eu entendo de palma é isso. A palma, ela é uma alternativa, mas não pode ser utilizada única e exclusivamente a palma, porque ela não tem fibra, você vai ter problema de digestibilidade e a dieta fica complicada só com a palma. Então, você vai ter que incluir, certo? Então, tem já algumas contas básicas, né, da palma, quantos quilos de palma máximo por quilo de peso vivo, né? Já tem uma contazinha básica, mas eu não sei de cabeça não. Agora, o ideal é você, para fornecer a palma, fazer uma dieta balanceada com o zootecnista, ele vai lhe dizer quantos de palma, o que você vai usar para completar a questão de fibra, beleza? Capim braquiária produz fotossensibilidade? Mário, o braquiária decumbis. Comumente, muita gente quando vai, pelo menos aqui no Nordeste, quando fala em braquiária, aquele é o braquiária decumbis. Quando o cara fala o braquiária umidícola, o cara fala que ele é o bambuzinho, entendeu? Quando o cara fala que é o braquiária, o Tannigrass, que é o de breja, eles falam que ele é o capim de breja, o capim de várzea. Então, comumente, quando falam braquiária, é especificamente o braquiária decumbis. Mas a braquiária tem uma infinidade de capins que são braquiária, né? Aí você vai o decumbis, o umidícola, o MG5, outros inúmeros braquiários com número MG4, variedades do umidícola. Tem um monte que é braquiária que não causa fotossensibilização, mas o decumbis causa. Aí tem aquele velho discussão, que não é o capim, que é o fungo, o fito, não sei das quantas, é um nome chique danado, que causa, mas causa. E uma vez um cliente meu chegou, estava criando ovelha no decumbis, ele disse, Léo, o que é que eu faço? Eu digo, ou troca a espécie animal ou troca a espécie vegetal. Ele começou a rir, rapaz, deixa de ser bruto. Eu digo, bicho, pouquíssimas fazendas que tem decumbis conseguem desenvolver tranquilamente, porque os animais já vêm anos, né, de seleção, se adaptaram, e tem uma questão de outros fatores. Mas você trazer animal de fora, que nunca comeu ele, colocar, volta e meia você vai ter a ovelha caindo por borrego, aquele borrego feio, só bucho, canela e couro. Vocês conhecem, vocês sabem bem o biotipo, né? Aquele animal bem, como dizem, arrupiado, todo feio. Quando você vai ver, é porque a mãe está pastando no decumbis. E ele está daquele jeito. Aí depois começa a cair. Cai até o tamboco da cara, é um negócio danado. As costas ficam peladas, sensibilidade, fotossensibilidade é importante aí. Andropogon é da família do Tifton, né? As ovelhas gostam demais. Léo, qual é o que você mais gosta de produzir carne e a lotação é mais fácil de manejo? Vamos lá, pergunta boa. Como é o nome da colega? Quem foi que fez aí? Foi um colega? Não, foi um rapaz, é porque a foto, acho que ele é a esposa. Vitor Cunha da Silva. Vitor, obrigado aí. Pessoal, eu quando comecei a criar, em 2002, acho que foi do final de 2002, estava conversando com o Sandrinho, ele disse que ele chegou lá para trabalhar em 2003, no comecinho de 2003 eu já estava criando ovelha. Então,
no começo de 2012, quando eu fui criar lá, eu já sabia a regra básica: ovelha não come decumbes. Então, eu já comecei à frente de algumas pessoas, né? E eu fui na propriedade lá, fui criar numa propriedade, numa área da propriedade que tinha o famoso bambuzinho. Não sei se vocês conhecem o bambuzinho, Braquiária umidícola, bambuzinho, ou alguns chamam ele de quicuio. É um capim duro, muito resistente, pouco produtivo, mas as ovelhas comem bem. Então, eu comecei a criar com ele, achei ótimo, porque não tive intoxicação, só tinha um problema que se ele ficasse muito grande, ele começava a dar lacrimejamento nas ovelhas, porque ele é duro. Então, quando ela vai comer, às vezes, a toceira grande, ela vai entrar com a cara e ele furava os olhos. Então, tem esse pequeno problema, tá? Nada que não controlasse lá com uma questão de altura de pastejo. Mas o rebanho cresceu, não coube nessa área, essa área era pequena, né? O rebanho não coube no verão, a gente utilizava um capim que elas comiam muito bem, era o braquiarão, elas comiam muito bem, junto com o braquiária de várzea. Então, eu utilizei para a produção, eu estava até conferindo esses dias o rebanho, o tamanho máximo do rebanho, o rebanho era pequeno, para a produção de carne é um rebanho, assim, a nível de Nordeste é um rebanho bom, né? Mas em termos de Brasil, para você produzir carne é um rebanho pequeno. O Sandrinho tem lá uma conta que ele disse que o máximo que chegou não chegou a 300 animais. A gente mamando a caducando, ou seja, ovelha, reprodutor, borrego, marrãs, ovelhas paridas, ovelhas prenhas, chegou em torno de 280 e poucos animais. Foi o máximo que eu cheguei, esse meu rebanho. E eu criava eles o ano todo nesses 3 tipos de pastagem. Tinha um pouquinho de decumbes, tá? Porque eu não matei, era tão pouco no meio, que elas comiam e não tinha problema. Acho que menos de 10% tinha de decumbes lá no meio da pastagem. Até porque o bambuzinho abafa o decumbes, ele vai matando. Então, era uma área que tinha decumbes e o bambuzinho foi matando. Então, eu usei essas 3 variedades. Então, a minha experiência de ovinos de campo durante 10 anos que eu criei nessa fazenda, foi mais 2002, foi 10 anos, mais ou menos, que eu criei nessa fazenda, acho que foi isso. A gente desenvolveu nesses 3 tipos de pasto muito, muito, muito bom. Eu fazia uma coisa que na época eu não sabia disso, eu já contei essa história aqui, eu não sabia disso, eu fazia pastejo consociado entre bovinos e ovinos, então eu tinha um controle de verminose sem saber que eu fazia controle de verminose. Porque o pasto era só dos ovinos, de repente cresceu o rebanho, tive que sair, começou a entrar no pasto dos bovinos e acabou. Eu comecei a fazer sem saber. E eu tinha uma vantagem lá que a gente tinha um rio, só tinha um ponto de passagem das ovelhas, só tinha um ponto, uma parte daquela passagem, porque o gado, de tanto passar, largou, né? Então, naturalmente, ficou mais fácil, a barreira de subida ficou baixa, então elas atravessavam aí. Então, a minha divisão era o rio, né? Eu fechei só um pedacinho lá, quando eu fechava, elas não atravessavam, porque não tinha como ir. Então, eu trabalhava com esses 3 tipos de pasto e tive um resultado bom. Hoje, só estou com ovelhas puras, são menos de 15 animais que eu vendi alguns, são poucos animais pior que eu tenho lá. Então, eu estou trabalhando com o Convert. É um capim que me surpreendeu positivamente. E elas comem bem, não tem intoxicação, tá? Que muita gente vê e pensa que ele é o decumbes, só que ele, apesar de ter vindo de um dos capins que criou ele ter sido o decumbes, ele não é o decumbes. E não tem intoxicação. Então, eu gosto bastante dele. Mas o que é que eu fiz? Como essa propriedade, o nosso projeto era já para 2020, né, ter iniciado a ovinocultura de corte lá, retornar a minha atividade como ovinocultura de corte, e a gente postergou por conta aí dessa mudança maluca que, infelizmente, a gente está passando. Então, eu já plantei variedades lá, pensando para os ovinos. Então, eu plantei Maasai, plantei Aruana, plantei Mombaça, tá? Mombaça para pastejar bovinos e ovinos, tá? Fazer o consórcio entre as 2 espécies. O Maasai para pastejar cavalos e ovinos, lá eu não vou ter uma pastagem exclusivamente dos ovinos, já por conta da experiência de que esse pastejo cruzado ajuda na questão de verminose. E o único pasto que vai ser exclusivo dos ovinos vai ser uma arazinha pequena lá, que é de Aruana, que vai ficar os animais puros rodando lá mais próximo, certo? Então, são as opções que eu tenho experiência de eu utilizar no meu rebanho, tá?
Vamos lá. Qual é o melhor misturador para concentrar soja, caroço de algodão? Ó, tudo isso, Cordeiros Boa Vista. Vamos lá, Cordeiro, aqui de Alagoas. Vamos lá, Cordeiro Boa Vista. Se você for pegar qualquer zootecnista aí, o Naldinho tiver aí, ele confirma aí o que eu estou dizendo, ele vai dizer que usa soja e milho, tá? Mas a melhor opção do ingrediente, às vezes, não é mais viável para a gente, né? Principalmente numa época dessa que soja está 170, né? A saca. Quando soja batia 80, a gente chorava, e agora está mais do que o dobro. E milho, a saca de milho, eu acho que está 85, né? A saca de 50 quilos, tá isso, né? Se tiver aí diferente da região de vocês, vocês falem. Mas aqui eu comprei a pequena, aquela menor já do Xerém. Eu comprei, que ela tem 40 quilos, eu acho que eu paguei 65. Levei uma semana passada para completar uma batida lá de ração. Então, assim, se você me perguntar, a melhor é essa, soja e milho, tá? Tem alguma possibilidade de uma ovelha buchuda cruzar com o carneiro? Ó? Tem umas questões que a gente fala, tem o cio do bezerro, o bezerro está encabelando, é a vaca aceita, né? Tem um conversado aí que diz que ovelha tem. Eu nunca vi não, tá? Trabalho com reprodução de ovelha, me formei em 2006, desde lá eu trabalho. Eu nunca vi ovelha prenha aceitar carneiro, não. O que acontece muito é a ovelha da prenha, você faz o ultrassom no comecinho da gestação, é muito comum, 30 e poucos dias. Aquela ovelha perde, absorve, qualquer questão, ou por estresse, ou medicação errada, qualquer coisa, ela perde. Ela continua bonita, tá gorda, tá linda, o proprietário acha que ela tá buchuda, né, ela tá prenha, e, de repente, o carneiro cobre. Aí, eita, rapaz, o carneiro ficou estressando a ovelha, cobrindo a ovelha prenha. Na verdade, se ela aceitou, ela só ficou quietinha, ela não tá prenha não, tá? Pelo menos, na minha experiência, do que eu rodo aí, nunca vi não. Ó, o Guilherme Andrade, outra pergunta legal aí. O uso de aditivos como monezina pode limitar o consumo de forragem a campo? Tem uma discussão interessante com relação a isso, né? Tem até alguns técnicos que não recomendam o uso dela, mas mais pensando, ela limita, ela já tem alguns estudos que mostram essa questão, né, da limitação, e por isso que tem que ser colocado uma quantidade determinada, né, na sua dieta. Tem outra questão que falam dela, que ela vai interferir na reprodução. Então, algumas fazendas que trabalham com transferência de embrião não utilizam ela para já evitar essa questão dela interferir também na reprodução, tá? Agora, eu não sei dela associado à questão da pastagem. Se fala muito na limitação, que ela limita o consumo, né, do concentrado, tá? Braquiária na alimentação de ovelha, já respondi, amigo. Quais os problemas das ovelhas? Ó, a gordura, excesso de gordura, ela tem uma relação negativa com reprodução, do início ao fim da reprodução. Do início, ovelhas prenhas têm dificuldade em emprenhar, tá? Tanto que a questão da gordura hormonalmente reduz a fertilidade, tá? Tanto hormonalmente quanto para acúmulo de gordura na cavidade abdominal, revestindo útero e ovário, dificulta também a questão mecânica da reprodução, a captação de óvulo, o sistema, né, do ovário de captação de óvulo para a biofecundação, é interferido numa ovelha com excesso de gordura, tá? Então, no início já tem esse ponto. No final, uma ovelha extremamente gorda, ela tem geralmente, não é regra, ovelha muito gorda, a pessoa diz que ela pare rato, né? Diz, rapaz, vai parir um rato. Ovelha muito gorda, pare animais menores. Aí tem umas suposições que eu não sei nem se é cientificamente provado, que interfere na irrigação, na nutrição fetal, certo? Animal muito gordo, tem maior dificuldade de nutrir o feto, então ele tem um menor crescimento e ele nasce menor, tá certo? Então, é outro ponto. E outro ponto é que animais gordos têm menor capacidade de contração uterina. É muito comum o animal gordo não conseguir parir nenhum borrego pequeno. Força e não sai. Quando você vai
o borrego pequeno e não saiu. Então, evitem animais obesos para reprodução. Isso não é bom. Tá ok? Valeu, Cordeiro Boa Vista. Vinícius Araújo. Cipionato estradiol é eficiente na correção de anejo. Vamos lá. Não utilizo e não recomendo a utilização de cipionato de estradiol em ovinos. Ele é utilizado no D8 de bovinos, tá? D0, benzoato de estradiol, 8 dias de implante. No D8 faz prostaglandina, cipionato de estradiol e ECG. Esse é o protocolo padrão hoje de bovinos. E a dosagem de cada um muda de acordo com cada laboratório. Mas esse é o protocolo que eu trabalhei vendendo e atendendo fazenda durante aí um tempo, quando eu trabalhei na parte de bovino. Então, esse é o protocolo. Em ovino a gente não usa, tá? O protocolo, eu até fiz a postagem, acho que deu 80%, mais de 80% não sabe fazer protocolo, do pessoal que me segue, não é o pessoal que me segue, não, é o pessoal que respondeu, né? Muita gente não gosta de interagir. Assiste os stories, mas não interage. Então, vamos lá. Eu não utilizo. Por quê? Desde a primeira vez que eu fui fazer um protocolo, eu não tinha nem pago disciplina de reprodução, eu fui meio maluco no começo da faculdade, fui atrás, consegui uma bolsa de estudo, e a bolsa de estudo era de reprodução em ovinos, eu não paguei nenhuma disciplina, então eu tive que estudar, fui atrás de professores, e o professor Diogo falou, olha, tem caso de cisto, causa um cisto, causa efeitos colaterais, o uso dele em ovinos, então a gente evita, tá? Então eu faço um protocolo bem básico, que é D0, Roboforte como estimulante e aplicar o implante. Aí os dias vai depender entre 12, 13 até 14 dias de implante. Mas se eu fizer no D12, eu aplico a prostaglandina, no D13 eu tiro o implante e aplico o ECG. Só isso que eu faço, esses hormônios, esse protocolozinho. E tem uma eficiência muito boa, a taxa de preço sempre a taxa de abrir-cio acima de 80%, sempre. Você faz bem feitinho, vai para 85%, 90% dos animais que abrem cio, tá? Chega até mais do que isso, tá certo? Vamos lá. Qual é o período mais eficiente para um reprodutor no rebanho de ovelhas que já existe filhas dele? Legal essa pergunta, Cordeiro Boa Vista. O que é que a gente fala sobre isso? Se você, uma vez eu fiz até um post, tá até salvo lá como os favoritos, aqueles destaques. Eu fiz um comentário uma vez e eu fui até criticado, mas é bom quando recebe crítica, porque a gente vai ver se a gente falou besteira ou se realmente a pessoa que lhe criticou é que falou besteira, né? Quando eu falei que eu não recomendo o uso de cruzamentos consanguíneos na produção de ovino de corte. Vamos lá. É muito comum, dentro da ovinocultura, as pessoas deixar o reprodutor e cobrir as filhas, cobrir as netas, as filhas netas, né? E daqui a pouco você não sabe mais quem é mais nada e começa a ter problema. Problema de boca, problema reprodutivo, um animal sai nanismo, né? Ovelhas pequenas que encolhem, é muito comum. E quando chega na fazenda, o cara só tem um reprodutor cobrindo lá, as ovelhas que já são filhas são tudo. Aí o cara fala, mas Léo, bicho, eu acho que não é isso não, você está errado, porque eu fui estudar genética aí e grandes raçadores eram consanguíneos. Grandes raçadores eram animais oriundos de cruzamentos consanguíneos. A gente tem reprodutores famosos no Brasil que são filhos de cruzamentos consanguíneos. Tem um famoso da Buriá, esqueci o número dele, que é filho do 783 com a ovelha, acho que é 788, que é uma irmã dele. Utilizou, acho que é o 1379, o nome desse reprodutor, tenho quase certeza. Se o Cacá estiver vendo a gente aí, ele me corrija, por favor. E ele produziu animais espetaculares, excepcionais. Eu tenho linhagem desse reprodutor até hoje lá na fazenda. São animais muito bons. Mas é um cruzamento direcionado. O cara pegou, né, o pessoal da Buriá, doutor Luiz. O Cacá acho que era muito novo nessa época, não participou desse acasalamento, não. Doutor Luiz, o Eduardo, que são os irmãos, como a da Buriá.
encontraram 2 animais que tinham característica bem interessante, eles fizeram um inbreed para tentar fixar aquela característica, eles conseguiram, tá? Mas da mesma forma que o inbreed fixa características boas, ele fixa as ruins. Então, se você faz no seu rebanho de campo, que você não avalia característica nenhuma, não está focado nada, sabe que só quer prender, isso geralmente dá nisso. Vai sair muita coisa ruim, vai sair muito problema, e depois você vai ter um rombo para poder corrigir. Certo? Então, eu recomendo você ter mais de um reprodutor e ir alternando a cobertura e as filhas dele, beleza? O Ney aí falando que as ovelhas dele comem palma conversando uma com as outras. Elas gostam bastante de palma, né, Ney? Vamos lá, nosso boi, posso alimentar ovelhas exclusivamente com silagem de sorgo e sal mineral? Pode. É aquilo que eu digo, só capim posso alimentar? Pode. Só silagem de milho? Pode. Não é que a dieta seja ruim ou boa, né? Ela só não está balanceada. Às vezes, você está usando uma dieta muito cara para o seu rebanho, pela capacidade de retorno que ele vai lhe dar. Às vezes o cara vai usar, olha, só o silagem de milho lá, elas estão lindas, tão bonitas. Eu digo, mas e a produtividade, como é que tá? Porque a silagem de milho é cara para se alimentar o rebanho o ano todo, né? Então não adianta você ter ovelhas lindas, né? Porque a gente não é fotógrafo para ganhar dinheiro com foto de ovelha. A gente lucra com o que ela produz, né? Então não adianta ela produzir um borrego de 300 conto, você gastou com ela 300 conto de ração durante o ano, né? Então tem que ter esse cuidado, né? Rafael, seu curso ainda está liberado? Rafael, a gente não está mais com vaga agora, não sei quando vou abrir outras vagas, tá? A gente vai começar agora, essa semana já. Na verdade, o curso fica gravado, né? Então, quem for entrar nas próximas turmas que a gente for abrir, ele vai ficar gravado, você não perde nada. Mas, por que a gente não vai abrir? Porque eu estou terminando de atender essa turma que entrou agora, não sei se foram 80 alunos que entraram agora, foram 90, eu não decoro não. Alguma coisa do tipo. Da outra vez foram 100, depois 50, ele vai entrando de 50, de 60, de 80 as turmas. A gente está com 240 agora no total. Então, o que a gente vai fazer? Eu tinha prometido já que agora em março eu ia dedicar um tempo a os pedidos que estão sendo feitos há muito tempo que eu não estou conseguindo atender. Por exemplo, a gente vai abrir agora análise de viabilidade, certo? Quem quiser análise de viabilidade econômica, tá aqui? Quem quiser análise de viabilidade econômica, adquirir ela, já vira automaticamente aluno do rebanho blindado, tá? Já é um pacote que a gente faz, a pessoa que adquire ganha o rebanho blindado, tá certo? Por quê? Porque é importante que a pessoa adquira um programa de análise de viabilidade que vai guiar ela para introduzir ela na ovinocultura, ou vai analisar o que ela já tem de dados, que ela faça parte do nosso grupo para entender o funcionamento da parte sanitária, certo? Em sistema exclusivamente à parte, os reprodutores podem ficar soltos a campo, ou é melhor deixar em baias ou piquete solado, para evitar briga. Vamos lá, Guilherme Andrade. Guilherme, tá rolando um videozinho aí, não sei se vocês receberam, até eu repostei. Quem postou, porque eu vi a primeira vez, foi no Instagram do Cezinho, Augusto Cezinho, que é do Vinho Santinês. Ele, 2 santinês, um bem mais forte, um mais menorzinho, no pasto, brigou, só foi amarrado, o outro deve ter quebrado o cervical aqui, caiu, já pronto, né? Então é comum, né? Briga, disputa é muito comum. Léo, como é que a gente faz? Outra pergunta que é recorrente. Eu digo, bicho, primeiro, funcionário bom. O cara tem que ter atenção, perceber se os animais estão disputando, vão brigar, não vão brigar quando estão na mesma instalação. Se der preferência, você pode separar. Qual é o problema de separar, bicho? Enquanto seu rebanho for pequeno, você tem 100 ovelhas, você vai botar uns reprodutores com 40, com 30, separar os lotes, certo ponto é fácil. O problema, você chega num Cordeiro São Francisco da Vida, você está lá com 600 ovelhas em reprodução, já passando disso, tem a borregada nova que vai entrar. Como é que você vai estar separando várias baiazinhas de 50, 60 animais, de 30, de 20, para colocar 1 ou 2 reprodutores,
e para ir para o pasto voltar toda noite separar para botar. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com essa questão de reprodutores agressivos, porque ele dificulta muito, muito, muito o manejo na propriedade, tá? Então, se tiver trabalho, ou você corrige, faz no manejo para amansar ele, ou você vai ter que ter um trabalho maior dentro da sua instalação, com divisões, né? Ovelha que não consegue fazer o parto, ovelha de segunda cria já, que não consegue fazer o parto. É o Wesley falando. Deve ser descartada? Seguinte, meu amigo. Se você tem ovelha, tem um professor meu que ele veio da escola alemã, que ele ensinou a gente fazer cirurgia cesariana, mas ele dizia, olha, em animais de produção não deveria ser feito cesariana, né? Mas por que, professor? Animal que não pare, não é para estar na sua fazenda. A gente está fazendo aqui para salvar o animal, aí depois ele vai ser descartado. E se for uma matriz, a filha dele não deve nem ficar, porque a mãe tem prova de parto. Assim, é um posicionamento dele, que ele diz que a escola alemã toma, tá? Eu sou muito a favor de uma pressão de seleção pesada com relação a isso, principalmente se você está com o manejo todo redondo. Eu gosto de dizer que a gente não pode culpar as ovelhas pelos nossos erros. Às vezes a ovelha tem problema, mas foi erro nosso. Rapaz, a ovelha não criou. Quando a gente viu, ela foi mal alimentada, ela adoeceu, não teve um bom manejo sanitário, ela teve problema. Certo? Ovelha exclusivamente a pasto é viável? Cirazim, eu criei 10 anos ovelhas exclusivamente a pasto. Só quem come ração são minhas ovelhas puras. Não quer dizer que essa é a melhor opção. Para mim, na época, para minha realidade, foi a melhor opção. Eu fiz uma seleção que as ovelhas que não pariam bem a gente ia vendendo, que não criava bem ia vendendo, ovelha que perdia peito ia vendendo, ovelha que... Eu fiz uma seleção muito baseada em critérios de adaptação lá. Ela tinha que parir e criar bem e não adoecer, certo? Eu não me preocupei muito, parto duplo, né? Taxa de intervalo de parto, né? Não me preocupei lá. Por quê? Porque eu estava tendo problemas na época para se adaptarem, que eu peguei ovelha de outra região e trouxe aqui para a zona da mata. Então, eu tenho que partir do princípio que eu tenho que selecionar alguma coisa, eu não vou conseguir selecionar tudo. Então, eu selecionei primeiro animais adaptados à minha realidade. Pronto, consegui. Certo? Consegui. E, Léo, qual era o resultado lá? Não, esse não era média. Mas quando a gente conseguiu passar a utilizar o Doppler lá, começou a ter bons reprodutores Doppler, reprodutores de linhagem boas, eu conseguia ter animais. Eu não abatia ele aos 5, 6 meses que a gente faz hoje. Era entre 8 e 10 meses, mas todos os cordeiros acima de 40 quilos. Aí, rapaz, Léo, como é que conseguia? Pasto sobrando, o pasto dos cordeiros era separado, era um pasto sempre verde. Quando era no verão, eles comiam numa baixada, então eu comia ponta de capim. Quando era no inverno, eu botava numa meia bandazinha. Meia banda, não sei se vocês chamam aí, a parte inclinada, então ele não sofria problema de casco. Então eu fazia esse sistema. E teve uma época que eu optei por castrar, apesar de eu não recomendar vocês castrarem hoje, na época lá foi o que eu tive que fazer, porque eu não consegui, não foi que eu não consegui, a minha instalação ficava na região, começou a ter roubo. A fazenda ela era uma fazenda comprida, e os ovinos ficavam no último arruado, não sei se vocês conhecem como arruado, que é o lotezinho de casa, não era uma fazenda, que era uma fazenda grande, da família toda, apesar da área do meu pai ser pequena, tinha muitas casas, então não roubava as ovelhas. À medida que os funcionários foram indo embora, a fazenda de cana foi transformada em gado, precisou cada vez menos funcionário, as ovelhas ficaram isoladas. E começou a ter roubo lá, eu comecei a chegar lá na fazenda, estava só o bucho e a cabeça, e o couro, eles tinham levado a carcaça. Então, a partir daí, eu tive que juntar. Eu desativei uma antiga cocheira, que a gente tinha muito cavalo, que era por conta da cana, e acabou, com o pagado, diminuiu a quantidade a tropa, então... A antiga instalação começou a criar as ovelhas. A partir daí, me complicou um pouco, porque eu tive que manter tudo junto. Aí eu fiz o que eu não recomendo. Comecei a castrar os meus cordeiros. Tá? Então, era 100% a pasto, salvo mineral tortuga. Eu usei a vida toda salvo mineral tortuga e manejo sanitário muito, muito, muito ajustado. Tá? Principalmente na zona da mata. Se você não for muito ajustado em manejo sanitário, você perde bastante.
Dorper com chifre passa genética, o Dorper tem chifre, tá? Alguns criadores queimam quando ele é novo e outros não queimam. Eu não queimo, mas fica os batoquezinhos. Chegou um reprodutor agora na fazenda do Cordeiro São Francisco, tem um chifre até maior, que ele vai ter que serrar porque tá meio tronchinho, mas Dorper tem chifre, tá? Porque ele veio do Dorset Home, né? Que se você vê do Dorset Home, que ele tem o chifrão enrolado, né? Então, naturalmente, ele tem essa herança aí. Silagem de milho mais concentrada em uma boa dieta? É sim, Juarez. Agora, sempre dieta tem que balancear, beleza? Ó, Fernandinho, pessoal, sigam aí, ó, Fernando Vanderlei, ponto Cordeiro MF. Fernandinho começou a criar ovinos para confinamento, não tem muitos anos. Nandinho, se estiver vendo ainda aí, diga aí quanto tempo você faz confinamento, deve ter uns 4 anos, né, Nandinho? Não deve ser mais do que isso, não. A última visita que eu fui visitá-lo, que eu fui lá na propriedade dele, ele estava com 350 cordeiros confinados, uma coisa linda lá, tem até uns vídeos bonitos de lá, tá certo? E ele aprendeu um bocado aí com a própria ovinocultura ensinando a ele, e ele tem resultado muito bom de confinamento, tá? Ele falou agora que teve um aluno nosso do curso, que é fornecedor dele, comprou 5 cordeiros a ele, foram desmamados com média de 26 quilos de peso vivo. Segundo ele, o curso é muito importante. Obrigado aí, Nandinho, e o aluno da gente aí, sucesso por estar conseguindo esse resultado. Meu reprodutor está muito agressivo. Quando entra na baia, ele já vem encontrar o que deve fazer. Existem algumas estratégias para amansar. Uma delas chama manejo racional. Eu tinha um reprodutor que estava nessa situação. Começou a fazer como? Comecei a dar banho nele todo dia. Você dava banho por quê? Para ele se habituar com o manejo. Cabrecho curto, amarrava ele cabecinha para cima, para ele não dar espaço de dar pancada. E dava banho, massageando, esfregando, dando banho, botava no sol para secar. Botava ele na baia, no outro dia de novo, botava na baia, no outro dia botava na baia. Quando começou a fazer isso, ele começou a amansar, porque naturalmente ele começou a se habituar com as pessoas. Não ficou um carneiro, a gente dizia de dar beijo na boca, como o pessoal diz, né? Mas ficou um carneiro muito, muito manso, de criança, puxar ele e ele não tem problema algum. Hoje é reprodutor de um cliente lá e o cliente é super manso. Olha aí, ó, foi o Tiago Lemos, que foi ele que vendeu lá. Parabéns, viu, Tiago, pelo resultado que você conseguiu aí. Pronto, uma resposta interessante aqui, ó, uma pergunta. Zé Oswaldo, se é mais lucrativo criar para abate ou reprodutores em matrizes para venda? Vamos lá. Eu já respondi até uma caixinha, já mais de uma com relação a isso. A gente tem que avaliar dentro da sua realidade. Tem fazendas que é inviável você desenvolver a ovinocultura de corte, porque você não tem espaço, você não tem... Por exemplo, o rebanho LCB. O rebanho LCB é uma chácara, um espaço minúsculo. Como é que ele vai desenvolver a ovinocultura lá? Ele tem uma arazinha pequena, com um tifto irrigado, então ele vai criar meia dúzia de ovelha lá. Hoje ele tem, meia dúzia que eu digo assim, uma quantidade pequena para corte, e hoje ele tem, acho que menos de 100 animais lá, já teve muito mais, mas ele ajustou, menos de 100 animais, para produção genética. Então ele vende reprodutores lá, valores agregados, né? Você vê o reprodutor LCB mais barato hoje, deve estar o quê? 3.500, 3.000, não sei quanto é que ele está praticando, mas não deve ser menos do que isso. Então, você tem um valor agregado maior, né? Para compensar a falta de espaço para você crescer. Agora, se você tiver condições de expandir, o mercado de carne é gigante, né? A forma de você... a capacidade de crescer na produção de carne é muito maior do que em genética, né? Porque você não vai conseguir... Você pode, vamos supor, você seja uma pessoa que tenha condições financeiras de investir muito, mas você vai montar um rebanho de 1.000 matrizes, comprando aí por baixa R$3.000, são 3 milhões de reais só de matrizes, né? Enquanto você vai investir aí para carne, você consegue comprar um valor bem mais barato, né? Certo? Sem contar que, para escoar a produção de 1.000 matrizes puras, não é tão simples, né? E 1.000 matrizes para carne é assim, né?
Liga para o Nandinho, ele arranca um bocado aí da sua propriedade para fazer o confinamento dele. Canal Mazuré, eu acho que é cana, né? Sítio Manuai. Alimentação dos ovinos pode ser usado, sim. Agora, muito cuidado com a ureia, né? A gente sabe, a gente sempre reforça isso, que ela, quando mal manejada, você tem muito problema. Pedro José Melo, aquela ração que vem pronta, pode ser misturada com milho? Se você quiser alterar qualquer ração, você pode usar, alterar com soja, com milho, você pode, desde que seja indicado por um zootecnista que fez o correto balanceamento dessa ração. Vamos supor, a ração veio para crescimento. Você está querendo transformar ela em lactação. Então, você vai precisar adicionar proteína. Então, quando você mexe na quantidade do volume total, provavelmente vai ter que botar mais núcleo dentro, porque não vai fechar a conta. Você estava com núcleo para 100 quilos, você adicionou mais 20, vai ficar 120, vai ter que compensar. Então, não é só adicionar o milho. Você vai ter que compensar os outros ingredientes aí. Por isso que deve ser feito por um zootecnista. Creep feed é uma boa estratégia? Excelente estratégia. Você aparta o animal melhor, aparta ele mais pesado, aparta melhor. Vamos ver aqui. Tem um pessoal dando boa noite. Tem animais. Pronto, falta de cliente em potencial. Vamos lá, Rômulo. Rômulo Façanha. Eu mando um direct aí para mim. Que tem que saber onde é que você está para poder passar o contato das pessoas que a gente conhece aí que possam te ajudar. Certo? Eu tinha esquecido aqui, tem um bocado de pergunta do pessoal do YouTube aqui, eu sem responder. Olha, eita, rapaz, o pessoal do YouTube fica com raiva de mim aí. Não vai querer me assistir mais no YouTube. Sal mineral substitui núcleo mineral? Tem o Ryan. Rian, né? Ryan com Y, né? Vamos lá. Não substitui. Ele pode ser utilizado num concentrado, o sal mineral ou o núcleo mineral, mas aí muda a formulação, tá certo? Você não pode, eu estou usando 5 quilos nessa formulação aqui do núcleo mineral, eu vou tirar e colocar 5 quilos de sal mineral. Não bate não, a conta não fecha não, tá ok? Eu nunca utilizei não, virginimicina. Eita, não me fez a cor. Em bovino tá muita gente utilizando, né? A questão de crescimento. Nunca utilizei e lhe confesso que eu nunca pesquisei sobre ela, o uso dela para ovino. O colega Wesley perguntou aqui no YouTube, mas eu respondi já, né, Wesley? Aqui. Pergunta do Bruno. Vamos lá, Bruno. E o cio de milho, quantos por cento do peso vivo? Aí você vai precisar saber a matéria seca dele para poder calcular, tá? Que altera aí, né, de um para o outro, certo? A sua silagem aí, qual a percentual de matéria seca, você calcular. Aí você faz o cálculo baseado na matéria seca. Qual a experiência do curumim para ovinos? Já respondi também, né? Curumim para ovinos. O colega plantou 1 hectare de aruana, não gostei muito, achei que entala demais. Aqui o meu aruana não teve problema de talo, tá? Se você assistir os vídeos aí que a gente postou, você compara o que eu mostrei do aruana com o mombaça. O mombaça, ele fica parecendo um bambu, bicho, é interessante. Eu nunca tinha visto. Em uma área nossa lá que foi o seguinte, eu plantei e falhou uma área. Aí eu disse, eu não cerquei, porque a gente foi replantar. Como ele falhou, que a gente, quando percebeu a falha, já estava no final do verão, não dava para replantar. É uma área que não dá para irrigar. Eu não tenho irrigação lá. Eu tenho irrigação lá num pedacinho de Tifton lá, quando eu plantei o curumim, é uma coisa pequena. Mas para irrigar uma área grande, eu não tenho estrutura lá. Então, a gente não cercou. A gente esperou o próximo inverno e replantou essa área. Então, eu tinha lá capim de um ano para o outro. Então, imagina, era maior do que o carro. É gigante lá. Tem foto em vídeo meu lá no nosso canal. Quando eu vou pegar embaixo, eu pego um canivete para cortar. É duro. Você não consegue cortar, faz força para cortar. Fica parecendo um bambu.
o talo dele. Então o animal não come aquilo. Mesmo vai comer, não vai digerir o que ali? Né? Não é cupim para comer bambu, né? Comer pedaço de pau. Então, o Mombasa, realmente, ele dá uma produção muito boa de volumoso, ele tem uma proteína melhor do que o Maasai, mas se manejar errado, bicho, complica. Sabe como eu tive que resolver aí com o fogo? Ah, muita gente critica porque o fogo não é um manejo ideal para pastagem. Eu digo, mas na minha região encosta, o trator não entra, né? Como é que eu vou fazer um roçar com o trator? Não encosta, né? Não tem condições. E fosse fazer no roço manual, eu estava lá até hoje, pagando pessoal. Então, eu fiz o acero ao redor da parte que eu queria que fosse queimada, era a parte velha, e a gente tocou fogo, e depois que secou, depois que apagou o fogo, né, a gente roçou, a talarica ficou, e choveu, você vê a coisa linda que está lá. Então, quando ele já estava querendo passar do ponto, não, quando já estava no ponto, joguei o gado dentro. Aí o gado agora controlou, né, ainda falta dividir para ficar melhor, melhorar o manejo, né, da pastagem, falta dividir, mas já está bem melhor. Não vou mais deixar ocorrer aqui naquela faixa lá, porque realmente não tem condições de animal pastar. Não pasta mesmo não, nem... Já aconteceu nessa área, eu já queimei 2 áreas lá por conta disso, tá? Todas as 2 áreas que a gente fez por conta disso, que não fechou o território. E eu queria passar aqui no mouse as perguntas. Olha, João Paulo, aí você fez uma pergunta que não tenho experiência para te ajudar. Consigo acelerar o número de partos em ovelhas lanadas no sul do país? Eu fiz uma live com o doutor Luiz, da Buriá. Foi uma live mais movimentada da gente, uma live que, eu gosto de dizer que ajudou demais a divulgar esse trabalho da gente, porque muita gente não me conhecia, e por conta da divulgação da Buriá, a gente fez uma live, um trabalho, bateu um papo muito legal, foi show de bola. E ele falou que vende animais para o sul do país por conta disso, porque o Doppler e o White Doppler sofrem bem menos o efeito da sazonalidade, e estão cobrindo as ovelhas em época que os outros carneiros, raças que sofrem esse efeito, não conseguem cobrir, tá? Então, a experiência que eu tenho foi dessa live. Não conheço a ovinocultura no sul do país, devo isso à ovinocultura, tenho que visitar lá e passar um tempo lá rodando ainda. Mas aí é o que eu posso te passar de experiência, é isso, tá? Pangolão, aqui tem o pangola, pangolão, tangola, né? Geralmente no agreste aqui ele tá bem demais. O pessoal de gado de leite gosta muito, e tem alguns criadores de ovinos também criam no pangola, tá? Eu tenho um amigo que ele cria no pangolinha, aquele menorzinho. Olha aí, ele está criando a pasto, Cordeiro Boa Vista. Tifton, braquiária de brecha, pangola e sal mineral. Pergunta do YouTube. A necessidade de proteína da ovelha é tão alta assim, eu não sei se eu cheguei a dizer aqui qual era a necessidade, né? Porque, como eu falo, como eu não sou especialista, eu deixo isso a cargo do especialista. Toda vez que a gente fala sobre esse parte de categoria tal, precisa daquilo, categoria tal, precisa daquilo outro, a gente traz um zootecnista aqui. Já fez com o Naldinho, já fez 2 vezes com o Eliantos, eles falaram bem claramente como funciona essa parte nutricional. Porque, mais uma vez, como eu não sou especialista, eu termino deixando a cargo deles, tá? Pessoal, já está muito tempo que a gente está conversando, vou responder mais umas 2 aqui, tá? Aconselharia ter os 2 na propriedade, agora lascou. Ter os 2 o quê? O café Mombasa e... Eu tenho mais de 2, né? Eu tenho lá, acho que umas 10 variedades de capim. Trabalhar o porquê, mas não. Basicamente, a parte mais distante da sede são 2. São 3, na verdade. Mombasa, Zuri, que eu plantei agora numa área plana, que era uma área que era de cana, que a gente acabou, plantei o Zuri, e o resto da fazenda lá, a parte mais distante é toda MG5. Léo, por que você plantou MG5? Quando eu cheguei na propriedade, ela só tinha 2 variedades de pasto, Decumbis e MG5. Decumbis eu estou acabando,
e substituindo por outra variedade para ovino, e deixei o MG5, que ele é muito adaptado à minha região. Então, por isso que eu continuei plantando o MG5. Primeiro, nasce bem, é um capim que nasce fácil, forma bem a pastagem, fecha, né? Apesar de não fechar, dele não ser decumbente, né? Ele ser toceira, ele forma bem e dá um resultado bem interessante em termos de produtividade para o gado, principalmente, né? Que aguentar pé de boi é diferente de aguentar pé de ovelha, né? Vamos lá, quem tem 2 a 3 hectares de capiaçu não consegue criar para corte em área pequena, não tem contradição. Vamos lá, José Adelson. Você consegue aí, se você conseguir ter 2 ou 3 hectares de capiaçu irrigado, vamos dizer que você consiga aí 300 toneladas por cada um, você vai ter aí 3 hectares de capiaçu, você vai ter 900 toneladas de hectare ano. Se você for montar um confinamento, haja cordeiro para encher. Haja cordeiro para encher, porque você vai ter um volume muito grande, né? Você vai ter 900 toneladas de capim para cordeiro comer, então você vai conseguir criar aí uma quantidade muito grande de cordeiro durante o ano, porque os cordeiros ficam num espaço limitado, né? Ficar aí 60 dias, no máximo aí 70, né? Então você consegue fazer vários ciclos, né, de 70 dias durante o ano, então você tem uma produtividade grande. Mas quando você passa para ter uma quantidade grande de matriz confinada, tendo que alimentar ela de capiaçu, né, e fazer o ciclo completo, né, delas sendo alimentadas, onde quem vai pagar a conta de tudo aquilo ali é só os cordeiros que você vende, as ovelhas de descarte, a conta às vezes não fecha. Então você tem uma área pequena, você consegue criar muitos animais e a conta termina não fechando, porque você tem uma quantidade de trabalho, né? Uma coisa é você tomar conta de 1.000 cordeiros confinados ano. Se você fizer ciclo de 300 animais, você vai fazer aí ciclo de 250 animais, você vai fazer 4 ciclos de 250 animais. 2 pessoas faz todo o serviço da propriedade. Então, se você é o dono, você tem um filho, você é o dono, tem um vizinho, faz um acordo, ou você é o dono e tem mais um funcionário, vocês dois vão tomar conta desses 1.000 animais ano, você vai faturar aí, se ele vender um animal desse hoje a R$400, você vai faturar R$400 mil de cordeiro ano. Agora, já quando você vai para a ovinocultura, não. Você ter nessa área aí a quantidade de ovelhas presas, limpando a instalação, cuidando de parto, fazendo o raçoamento, tomando conta de manejo reprodutivo, manejo sanitário, aí você já vai ter uma complicação a mais por ter esse sistema todo confinado, tá? Então, por isso que eu falo que não é tão simples. Não quer dizer que não é viável, mas eu tenho que analisar, a gente tem que fazer análise de viabilidade econômica, chama de 1 para 1, eu e você conversando. Você quer isso, sua ração é essa, você vai produzir isso, vai gastar tanto de medicamento por ano, vai gastar tanto de energia por ano, vai ter que gastar tanto para fazer a sua estrutura, vai gastar tanto para plantar um hectare de capim, tanto para plantar, para fazer isso. A gente monta toda essa estrutura para você, todo esse trabalho, lhe entrega, lhe dizendo o seguinte: Zé, o custo de produção do seu cordeiro é R$16. Você está vendendo ele vamos dizer, a R$15, seu custo de produção, você está vendendo a 20. Então, você está com 25% de margem de lucro bruto. Você está vendendo ele a mais de 25% de lucro bruto, certo? Ah, eu estou com 25% de lucro. Não, porque vem depreciação, imposto de renda, uma série de fatores que a gente calcula depois. Quando eu calculo o valor do preço bruto é uma coisa, mas a lucratividade, ela vem depois na análise de sensibilidade, beleza? Pessoal, já está bem tarde já, né? Já estão cansados de me ouvir aí, vocês. Então, pessoal, lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí dessa análise de viabilidade, tem o pessoal me pedindo, como uma análise que é feita 1 por 1 e demanda tempo para ser feito, eu abro com vagas limitadas. Eu vou abrir tantas vagas para serem feitas, tá? Eu estou decidindo aí se vou abrir 10 ou 15, vai depender aí dessa programação. Essa semana eu divulgo aí quantas vagas vão estar, tá certo? E da outra vez a gente deu um desconto de 30%. A
gente vai trabalhar com esse mesmo desconto dessa vez, para poder juntar todo mundo numa época só e eu atender todo mundo. Geralmente eu faço um por dia. Atendo uma pessoa por dia, peço uns dias para fazer minhas análises, depois apresento, a gente vai marcando. É tudo por videoconferência e é um resultado bem interessante do que a gente entrega para quem adquiriu, tá? E lembrando que quem adquirir vai ter também acesso ao rebanho blindado, tá? E é um programa que a gente está muito feliz com o resultado dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Mais uma vez, boa noite e a gente vai divulgar aí a programação da nossa próxima live. Tranquilo? Um abraço, pessoal.